Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês bem sabem, a gente vem passando por um momento delicado por conta, enfim, vocês devem estar a parte do que vem acontecendo, da dispersão aqui no Brasil do Covid-19, e por conta disso a FESP foi uma das primeiras faculdades a declarar a suspensão das atividades, o que agora de qualquer forma se tornou inevitável. Legal? De toda sorte, a gente deve continuar os nossos estudos, continuar as nossas reflexões sobre o processo civil, legal? Tanto para tentar manter aí o andamento do nosso cronograma, quanto, e acredito eu, essa é a parte mais importante, nós mantemos o ritmo, né, das nossas reflexões, dos nossos assuntos, não perder o fio da meada e dar continuidade a tudo isso, legal? Hoje a gente está aqui no meu escritório, eu aproveitei a presença de uma lousa que a gente tem aqui para organização das atividades e recados, etc e tal, para tentar condensar aí um pouco da nosso encontro. A ideia desse vídeo não é esgotar a matéria, ele não substitui uma aula presencial, de modo que eu pretendo trabalhar com vocês com textos auxiliares, textos que eu já havia prometido que ia colocar lá no AVA. Então, quando esse vídeo for postado e chegar até vocês, já vai existir o texto para complementação dessa aula de hoje. E com relação ao nosso último encontro, pretendo passar também uma atividade, legal? Lembram da aula lá que a gente teve, a última sobre fraude, a execução e fraude contra credores? Vi que esse assunto foi de bastante interesse para vocês e de fato é um assunto muito interessante e muito útil aí para a vida na advocacia, na magistratura, até na advocacia pública, legal? Até mesmo para quem for aí para as carreiras do Ministério Público também pode ter bastante valia. Então vou passar uma atividade para vocês bastante bacana, um caso aqui no escritório, presente, tá? Contemporâneo aí ao próprio conteúdo, legal? Para a aula de hoje, pessoal, a gente tem uma introdução aí, um primeiro contato com os cumprimentos de sentença propriamente ditos, tá? Então, só lembrando que nós temos aqui ao longo desse semestre, de um lado, a execução de título extrajudicial e do outro lado, o cumprimento de sentença. Lembrando que a disciplina aplicável a um e o outro é praticamente a mesma, são disciplinas muito semelhantes. Os procedimentos que a gente adota, tanto na execução de título extrajudicial quanto no cumprimento de sentença, têm como finalidade a expropriação patrimonial do executado para satisfazer o crédito do exequente, ok? A execução de título extrajudicial a gente vai deixar para a segunda parte do semestre, para o final do semestre, e nós vamos começar a trabalhar aqui com o cumprimento de sentença, legal? O que é importante saber sobre o cumprimento de sentença, pessoal? Primeiro de tudo, é que o legislador do Código de Processo Civil de 2015 rompeu com a lógica que vinha desde o Código de 73, que previa ali uma dicotomia, um distanciamento entre o processo de conhecimento e o processo de execução. E esse distanciamento era tão grande que o processo de conhecimento tramitava em um processo e o processo de execução deveria surgir num outro processo, com nova nomeatura, um novo protocolo de petição inicial. Tá? Então a gente tinha dois processos, o processo de conhecimento e o processo de execução. Tamanha era a interferência disso que hoje, quando a gente estuda o processo civil, a gente tem o processo de conhecimento e o processo de execução em semestres distintos, coisa que na verdade o nosso código atual até não prevê expressamente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a gente teve, a partir do Código de Processo Civil de 2015, um sincretismo processual. Sabem o que é sincretismo? Claro que sabem, né? Assim como a gente fala de sincretismo religioso, que é a mistura de todas as religiões, ou de vários credos distintos, o sincretismo processual é a mistura entre as diversas fases do processo. Por mais que no processo de execução a gente tenha algumas regras específicas da execução, a gente não tem mais, como acontecia lá no Código de Processo Civil de 73, processos diferentes. Hoje, o processo de execução é uma continuidade do processo de conhecimento. E tanto é assim que hoje não mais é necessária a propositura de uma petição inicial da fase de execução. O processo de cumprimento de sentença se inicia por uma petição
simples, realizada no próprio processo em que foi proferida a decisão, seja uma decisão interlocutória, seja uma sentença, do processo de conhecimento. Temos, portanto, a continuidade do processo de conhecimento. Ok, pessoal? Importante saber também que no cumprimento de sentença a gente vai ter basicamente duas modalidades ou dois ramos com regras específicas. O processo dito, o cumprimento de sentença dito provisório e o cumprimento de sentença dito definitivo. O que é o cumprimento de sentença provisório, pessoal? Existem determinadas decisões proferidas ao longo do processo de conhecimento que podem ainda ser alteradas, modificadas, que não foram alcançadas ainda pelo Instituto da Coisa Julgada. Lembram da coisa julgada? Trabalhamos bastante esse conceito no começo do semestre. Coisa julgada, basicamente, é a qualidade que passa a incidir sobre a sentença que a torna imutável. Aquela decisão não pode mais mudar. No entanto, como vocês bem sabem, existem algumas circunstâncias em que a sentença ainda pode ser alterada. Qual que é a mais clássica e óbvia delas? Quando, sobre aquela sentença, pende ainda um recurso. Suponha o caso de um processo que tramitou até o momento em que foi proferida a sentença, e daquela sentença que condenou uma das partes ao pagamento de um valor, por exemplo, foi interposto o recurso de apelação. Essa sentença pode ser alterada ainda? Sem sombra de dúvidas que sim. Um dos efeitos possíveis da sentença é o modificativo, ou seja, a modificação do conteúdo da decisão. No entanto, isso impede que o cumprimento de sentença seja realizado? Em algumas circunstâncias, não. E aí vai ter lugar o cumprimento de sentença na modalidade provisória. Ok? Existem ainda algumas outras decisões proferidas ao longo do processo que também passam a surtir efeito, mesmo que elas possam ainda mudar. Lembram das decisões provisórias, das antecipações de tutela, por exemplo? Quando o magistrado antecipa os efeitos de uma tutela por intermédio de uma decisão que não é uma sentença, é uma decisão ainda interlocutória, é possível, e na verdade até mesmo desejável, conforme a ótica do Código de Processo Civil de 2015, que essa decisão interlocutória surta já efeitos antes mesmo da sentença, para dar guarida, para garantir um direito que é urgente para uma das partes. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter o cumprimento provisório da decisão. A gente fala cumprimento provisório da sentença, mas nesse caso não é propriamente uma sentença, é uma decisão, ok? Mas o cumprimento provisório de sentença cabe inclusive com relação a decisões interlocutórias, quando houver, por exemplo, antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, pessoal, nós temos o cumprimento de sentença dito definitivo. E no que consiste o cumprimento de sentença definitivo? O cumprimento de sentença definitivo se dá naqueles casos em que não mais é possível a alteração do conteúdo da decisão que se pretende executar, ou seja, já superou sobre aquela decisão o instituto da coisa julgada. Tá? Não é o objeto da aula de hoje, mas ao longo das próximas aulas a gente vai ver a diferença nos procedimentos adotados no cumprimento provisório de sentença e no cumprimento definitivo de sentença. Ok? Avançando, pessoal, é importante a gente saber que o cumprimento de sentença vai admitir algumas modalidades distintas que terão algumas particularidades distintas. E essas particularidades são fruto do tipo de obrigação consubstanciada naquela decisão. A gente já bateu firme nisso, mas é sempre bom retomar esse tema, que via de regra, a decisão que vai admitir o cumprimento de sentença é aquela decisão que tem uma natureza majoritariamente condenatória. É impossível que a gente tenha decisões passíveis de cumprimento de sentença que não sejam condenatórias? A gente já viu que não, né? Pode acontecer de uma decisão, de uma sentença, por exemplo, que tenha a natureza constitutiva, ainda assim, por conta de um efeito condenatório, poder ser objeto de cumprimento. Mas a regra geral do nosso Código de Processo Civil é que as decisões condenatórias são aquelas que admitirão o cumprimento de sentença. Legal?
Para existir uma sentença condenatória, deve existir algum tipo de obrigação consubstanciada naquela sentença. E quais são as obrigações previstas no nosso Código de Processo Civil que vão ter cumprimentos de sentença específicos? A gente tem as obrigações ditas, as obrigações de fazer, são aquelas decisões que determinam que uma das partes faça algo. Por exemplo, uma decisão que determine que o plano de saúde forneça medicamento a um dos seus associados, ok? Essa é uma obrigação dita de fazer. Pode ser também uma obrigação de não fazer, tá legal? Imagine o exemplo de um vizinho que promove festas até altas horas da noite e acaba rompendo com o silêncio e com o sossego dos demais. Esse vizinho pode ser condenado a uma obrigação de não fazer, no caso, uma obrigação de não manter o ruído excessivo após as 22 horas, por exemplo? Sim. Trata-se de uma obrigação, nesse caso, de não fazer, ambas regidas pelo mesmo tipo, pela mesma modalidade de cumprimento de sentença. A gente tem ainda os cumprimentos de sentença de obrigações de entregar coisa, ou seja, quando a sentença ou a decisão determina a entrega de um determinado bem, normalmente para relações contratuais, em que uma das partes retém determinado bem e a outra parte tem a pretensão de objetivar aquele bem, de ter a posse daquele bem. Suponha, por exemplo, um contrato de depósito, no qual eu depositei um carro num estacionamento, ok? E ao retornar eu vou pagar o valor correspondente ao contrato de depósito e, obviamente, pegar o meu carro novamente. No entanto, o dono desse estacionamento se nega a me entregar o carro. Nesse caso, eu teria que ingressar com uma ação objetivando uma sentença que o obrigasse a me entregar essa coisa, que no caso é o próprio carro. Pense no caso de um contrato de arrendamento, por exemplo, em que o pagamento do arrendamento se dá por intermédio da entrega de sacas de soja. 1000 sacas de soja, por exemplo, por conta de um contrato de arrendamento de uma grande cota de terra. Nesse caso, em havendo inadimplemento do arrendatário, o arrendador terá direito a uma sentença que determina a entrega daquelas sacas de soja que foram inadimplidas, ok? A gente tem as obrigações de pagar alimentos. Aqui uma previsão do nosso Código de Processo Civil específica para aquelas situações excepcionais que são os alimentos. Então, por conta da urgência, por conta da particularidade dessa situação, o nosso legislador do Código de Processo Civil previu um rito específico para as obrigações de pagar alimentos. E uma das especificidades que a gente já conversou em sala de aula é que nesse caso a gente pode ter a hipótese até mesmo de prisão civil do devedor dos alimentos. Como vocês bem sabem, em nenhuma outra hipótese admite-se que a satisfação do crédito se dê com o corpo do devedor, a não ser na remota hipótese de inadimplemento de obrigação de alimentos. Então, previsão específica por conta da existência de um rito específico. A gente tem a obrigação de pagar pela fazenda pública, aqui uma prerrogativa, obviamente, da fazenda pública, nos casos em que ela tem interesse em satisfazer um crédito, ok? Muito comum, na verdade, quase exclusiva para questões tributárias, procedimento específico também. E, por fim, a gente tem uma das obrigações mais comuns e que os advogados mais gostam e que é o objeto da nossa aula, que é a obrigação de pagar quantia certa. As obrigações de pagar quantia certa têm lugar naqueles casos em que a sentença condenou o pagamento de um valor, ok? Grande parte das decisões, das sentenças que a gente tem proferidas no nosso judiciário envolvem questões pecuniárias, questões financeiras. E por conta disso, a modalidade de cumprimento de sentença mais comum e a que mais a gente deve dominar é a modalidade de cumprimento de sentença por quantia certa. O seu procedimento é o mais simples, tá? E um dos mais aplicáveis com relação às outras modalidades em caráter subsidiário. E está previsto lá entre os artigos 523 e 527 do Código de Processo Civil. Quais são os requisitos básicos para a propositura do cumprimento de sentença na modalidade de pagamento de quantia certa? A primeira coisa que a gente tem, o primeiro requisito que a gente tem é a desistência de uma condenação definitiva. Mas não se deixe enganar aqui pela expressão definitiva. Quando o legislador do Código de Processo Civil emprega a expressão definitiva, ele não está querendo dizer que essa decisão não pode mudar, que tem que ser uma decisão que já foi alcançada pela coisa julgada. Admite-se
o cumprimento de sentença para pagar a quantia certa, também na modalidade provisória. O que o legislador quis dizer aqui com condenação definitiva é que aquela condenação tem que ser impositiva, tem que prever um valor para pagamento, por mais que ela possa ainda ser alterada ao longo do tempo por conta, por exemplo, da interposição de um recurso e do julgamento favorável a esse recurso. Ok? O segundo requisito, e esse é um dos mais importantes, é que o valor previsto nessa obrigação de pagar seja um valor líquido. E o que quer dizer um valor líquido? Valor líquido é aquele valor que não precisa de nenhuma diligência adicional para ser definido. Ok? Aquele valor que não precisa de nenhum tipo de diligência, de análise, de andamento do processo, para que seja consubstanciado líquido, para que seja um valor previsto, matemático. Ok? Ah, professor, e se por exemplo tem uma sentença que determina o pagamento de um valor que está desatualizado, um valor que reflete lá uma quantia de 5 anos atrás. Nesse caso esse valor não é líquido, porque eu tenho que fazer os cálculos de atualização? Não, nesse caso esse valor é líquido. Por que ele é líquido se ele precisa ainda de diligências? Porque essas diligências são diligências realizadas por intermédio de mero cálculo aritmético. E esse cálculo aritmético é tido pelo legislador do Código de Processo Civil como um cálculo que não é considerado uma diligência adicional. Quando que eu vou ter um valor que não é líquido, então? O valor que não é líquido é um valor que demanda ainda, por exemplo, de uma perícia. Suponha a hipótese de uma sentença que condena uma oficina mecânica a pagar pelo prejuízo que um motorista teve por conta de um problema que surgiu no seu carro e gerou um acidente de trânsito. Nesse caso, a condenação é líquida. É possível que a oficina mecânica saiba qual foi esse prejuízo, se isso não foi discutido ao longo do processo, não foi demonstrado de forma cabal pela outra parte? Eu não tenho como saber quais outros componentes daquele carro foram avariados por conta do defeito causado pelo mecânico. Suponha que o mecânico foi contratado para arrumar a bomba d'água do veículo e por conta desse defeito na mão de obra empregada por ele, a bomba d'água quebrou e acabou gerando a quebra de todo o motor, da embreagem e do câmbio. É possível que o juiz, com o seu conhecimento, defina qual é o valor de todos esses componentes? Pode ser que não. E, não sendo possível, deverá ser realizada uma perícia, um levantamento pericial, para se liquidar o valor daquela condenação, ou seja, para que o mecânico saiba qual é o valor líquido da sua condenação. O mesmo acontece, e esse é um caso particular aqui do escritório, na hipótese de pagamento, de condenação ao pagamento dos reflexos da lavra de um poço d'água, ok? Então, suponha o caso em que uma das partes faz jus, tem direito à participação dos resultados da lavra de um determinado poço, de um determinado aquífero explorado pelo seu vizinho, ok? Ele faz jus lá a 1% do faturamento dessa empresa. Nesse caso, por mais que a sentença condene ao pagamento desse valor, desse 1% do valor do faturamento, é possível que o juiz tenha conhecimento do valor líquido do faturamento? Não necessariamente. Em alguns casos, pode ocorrer que se faça necessária uma diligência adicional, como, por exemplo, uma perícia para se aferir qual é o faturamento, o quanto de água se explora naquele poço ao longo de 1, 2, 5 ou 10 anos. Nesse caso, você não tem ainda o valor líquido e, portanto, precisará do procedimento de liquidação de sentença para chegar a um valor que seja líquido, que é um dos requisitos para o cumprimento de sentença. A liquidação, pessoal, não é o objeto do nosso encontro de hoje, mas ao longo das próximas aulas nós iremos discutir como e quais são os seus procedimentos. A gente tem ainda a possibilidade, aqui na obrigação de fazer por quantia certa, de realizar a conversão de um outro tipo de obrigação numa obrigação de pagamento de quantia certa. Então imagine, por exemplo, a hipótese de uma obrigação de entregar determinada coisa e essa coisa por algum motivo tenha se perdido. Não é mais possível entregar aquela coisa. Como vai ser cumprida essa obrigação? Nesse caso, estima-se qual é o valor dessa coisa que foi perdida, determina-se qual é a sua importância econômica e, em vez de se realizar uma obrigação de entrega de coisa, por exemplo, realiza-se a conversão daquela coisa em valor e inicia-se um procedimento de pagamento de quantia certa.
Ok? Por fim, qual que é o último requisito que a gente tem, pessoal? O requisito é de que haja o interesse e a promoção desse cumprimento de sentença pela própria parte exequente. O que isso quer dizer na prática? Caso seja proferida uma sentença que condene uma das partes ao pagamento de uma determinada quantia, o juiz não agirá de ofício. Ou seja, nada acontecerá até que a parte interessada, ou seja, aquela parte que detém o crédito, consubstanciado na obrigação de pagar a quantia certa, até que essa parte promova o cumprimento de sentença, ou seja, protocole um pedido de cumprimento de sentença. Enquanto isso não acontecer, não vai ter início o procedimento de cumprimento de sentença. Previsão lá do artigo 513 do Código de Processo Civil. E qual é a minúcia aqui? Qual é a particularidade? Esse requerimento, por mais que seja uma petição simples apresentada no bojo dos autos, deve conter alguns requisitos essenciais. E quais requisitos são esses? São requisitos quase que exclusivamente relacionados ao valor da quantia que se pretende executar. E por que o valor tem tanta importância, pessoal? Se sobre a decisão que se pretende realizar o cumprimento de sentença já se operou a definitividade, ou seja, ela não pode mais ser alterada, não aqui no cumprimento de sentença, apenas eventualmente via recurso, né? A gente não vai adotar o procedimento do cumprimento de sentença para rediscutir o mérito daquela questão. E, portanto, a tua petição não precisa ter nenhuma preocupação maior, mais ampla, com questões de mérito, com o conteúdo. A ideia aqui é que você discuta apenas valores. Para isso, quais são os requisitos que devem ser observados, pessoal? A sua petição de cumprimento de sentença deverá obrigatoriamente ser acompanhada de planilha de cálculos. E o que deve ser contido nessa planilha, pessoal? Primeiro de tudo, o índice de correção monetária adotado. Lembrando que correção monetária é aquilo que mede a perda do valor de compra do dinheiro. Ou seja, R$100 hoje não valem tanto quanto R$100 em 2010. R$100 em 2010 valiam mais do que R$100 hoje. Por quê? Porque ao longo dos últimos 10 anos, os índices inflacionários, ou seja, a correção monetária, incidiram sobre esse valor, fizeram com que houvesse uma perda do valor de compra. É por isso que existem diversos índices para avaliar a perda do valor em diversos âmbitos distintos. O INPC, por exemplo, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, vai avaliar a perda do poder de compra do dinheiro para o consumidor comum, que adquire bens no varejo, no supermercado. O IPCA, por exemplo, vai avaliar a perda do poder de compra do dinheiro aplicado à locação de imóveis, por exemplo, ou seja, quantos imóveis valorizaram, ou o valor dos aluguéis valorizaram ao longo do tempo. Okay? Então, o primeiro índice que se deve apresentar é o índice de correção monetária. Deve ser apresentado ainda o índice de juros aplicado ao caso. Ou seja, se nessa obrigação de pagar a quantia certa incidia juros contratuais, você deve indicar quais são esses juros, qual é esse índice. Muito comum, por exemplo, em contratos bancários. A instituição bancária executa uma sentença com base num contrato que previa determinado índice, determinada taxa de juros, e esses juros vão ser aplicados para se definir qual é o valor dessa obrigação de pagar a quantia certa. Além dos índices de correção monetária e das taxas de juros, você deve indicar quais são os termos inicial e final, tanto para a correção monetária quanto para as taxas de juros. Muito comum que na sentença se determine datas iniciais para a incidência da taxa de juros e datas iniciais para a incidência da correção monetária que sejam distintas. Por exemplo, os juros de mora passam a correr via de regra apenas a partir do momento da citação. Já a atualização monetária, via de regra também, pessoal, passa a correr a partir do evento danoso, ou seja, a partir do momento em que se deu inadimplência ou acidente, ou enfim, qualquer que seja o evento que deu ensejo à propositura da petição inicial. Ok? Também deve ser indicada a capitalização dos juros. E o que é capitalização dos juros? Capitalização dos juros é a periodicidade com que os juros são capitalizados, ou seja, se a gente tem aquele famoso fenômeno dos juros sobre os juros. Se a capitalização é mensal, quer dizer que mês após mês incide 1% sobre o saldo anterior. Então, se a capitalização é mensal, ao longo de um ano, supondo que a gente tenha juros mensais de 1%
ao mês, ao longo de um ano a gente não vai ter 12%, porque no primeiro mês incide o juro de 1%. No segundo mês é 1% sobre 1%, vai dar 1,001. No terceiro mês é 1% sobre 1,001. E assim por diante, até que se chegue ao termo final. Lógico que a capitalização mensal, ela gera um valor maior do que a capitalização semestral. E a capitalização semestral gera um valor maior do que a capitalização anual. Isso não é objeto aqui de discussão jurídica. No entanto, caso vocês tenham interesse nesse assunto, a gente pode deliberar por um encontro apenas para discutir questões relacionadas ao cálculo. E por fim, pessoal, o mais importante de todos os requisitos do requerimento do cumprimento de sentença para pagar a quantia certa é a indicação de bens que podem ser penhorados. Como a finalidade máxima precípua do cumprimento de sentença é realizar a expropriação de bens suficientes para satisfazer a obrigação consubstanciada naquele título judicial, a ideia é que o credor dessa obrigação facilite ao máximo na localização dos bens que sejam suficientes, idôneos para satisfazer essa obrigação. É claro que se vocês forem pegar a ordem de preferência estabelecida no Código de Processo Civil, o bem preferencialmente penhorado vai ser quantia em dinheiro. Mas há alguma garantia ou alguma forma de o credor saber que o devedor possui quantia em dinheiro? Por evidente que não, né? Não é possível se indicar dinheiro a penhora, porque isso é possível mediante a realização de uma diligência junto às contas bancárias. No entanto, se você tem ciência da existência de algum patrimônio do devedor que possa responder pela sua obrigação, por exemplo, um imóvel, um veículo, uma lancha, um avião ou qualquer outra coisa passível de penhora, você pode indicar esse bem para penhora já na sua petição de cumprimento de sentença e obter uma penhora diretamente sobre esse bem. E quando essa penhora vai acontecer? Já na diligência inicial, em que o juiz determina que o oficial de justiça realize a intimação do devedor para o pagamento dessa obrigação. Caso ele localize esse bem já indicado para penhora, um veículo, um imóvel, por exemplo, ele já vai realizar a penhora imediatamente, já indicando aquele bem para o juízo como um bem disponível para satisfazer o crédito. Ok, pessoal? Existe a possibilidade de se impugnar a penhora realizada? É evidente que sim, a gente vai ver isso aqui ao longo da nossa pequena timeline, da nossa pequena linha do tempo. No entanto, se o credor já faz a indicação, já é um grande passo na direção à satisfação do seu crédito. Ok? Para finalizar, pessoal, uma pequena linha do tempo, e pequena porque é impossível a gente compreender tudo o que vai acontecer ao longo da impugnação, ao longo do cumprimento de sentença consubstanciada e obrigação de pagar a quantia certa. No entanto, qual é o procedimento, ou quais são os primeiros passos a ser dados aqui na obrigação de pagar a quantia? Da decisão que determina o pagamento de quantia, seja ela uma sentença, seja ela uma decisão interlocutória, a parte beneficiada por essa obrigação, ou seja, o credor da obrigação, vai ter o prazo para realizar o seu requerimento. Qual é esse prazo? O ideal é que se faça o requerimento do cumprimento de sentença dentro de pelo menos um ano, porque após um ano você vai ter que realizar uma nova citação pessoal do devedor. Então o ideal, apesar de não existir um prazo final, mas o ideal é que o requerimento seja feito o quanto antes e preferencialmente dentro de até um ano. Em sendo realizado o requerimento do cumprimento de sentença, observando todos os requisitos previstos lá no artigo 523, será aberto o prazo de 15 dias para que o executado realize o pagamento voluntário da obrigação. Em sendo realizado o pagamento voluntário da obrigação, não haverá incidência de nenhum tipo de multa e nem de honorários advocatícios. Mas espera lá, professor, eu não tenho os honorários advocatícios por conta da ação de conhecimento na qual eu me sagrei vencedor? Esses honorários são incidentes. O que não incidem são honorários da fase de cumprimento de sentença. Então, se o juiz lá, na sentença de primeiro grau, arbitrou honorários em 10%, 15% ou 20%, esses honorários já estão contemplados na planilha de cálculo que foi
utilizada na instrução do processo do pedido de cumprimento de sentença. O que o executado consegue se livrar eventualmente é do pagamento da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Passados esses 15 dias, o executado tem duas opções. Ou ele realiza o pagamento, ou ele não realiza o pagamento. Na verdade, são 3 opções, porque existe a possibilidade ainda de pagamento parcial dessa obrigação. Em sendo realizado o pagamento integral, o juiz vai extinguir o cumprimento de sentença por conta do cumprimento da obrigação. E nada mais há para se fazer nesse procedimento, porque, lembrando, o objetivo dele é a expropriação de bens, obter a satisfação do crédito. Se o crédito foi satisfeito, nenhum ato mais precisa ser cumprido no seu trâmite. Pode acontecer, no entanto, que o executado pague parcialmente ou não pague a obrigação. E o que acontece nesses casos? Em não sendo realizado o pagamento da obrigação, abre-se mais um prazo de 15 dias, ou seja, 15 para pagar, mais 15 para, dessa vez, impugnar o cumprimento de sentença. E nesse momento, o executado vai ter a oportunidade de discutir a petição de cumprimento de sentença, ou seja, apenas as questões relacionadas ao valor, legitimidade, execuibilidade e penhora realizada sobre os bens. Na prática, pessoal, a ideia é que o cumprimento de sentença não vire uma segunda instância, não vire um lugar em que as partes debatem mais uma vez sobre o mérito do processo. As únicas coisas que serão objeto de debate na fase de cumprimento de sentença são, propriamente, as questões relacionadas à satisfação do crédito. Qual que é o problema aqui, pessoal? Se você não realizou o pagamento dentro dos 15 dias estabelecidos inicialmente e optou por fazer a impugnação ao cumprimento de sentença, já passa a incidir aqui honorários advocatícios no importe de 10%, ou seja, mais 10%, além dos honorários da fase inicial, e multa também no valor de 10%. Ou seja, a conta já fica 20% mais cara. Na prática, pessoal, se o cliente de vocês tem condição de pagar e o cumprimento de sentença foi feito de forma correta, vale mais a pena pagar ou tentar o parcelamento judicial, objeto de uma aula futura, do que ficar aqui rediscutindo questões que não são de mérito. São questões apenas com relação ao próprio título que se pretende executar, que provavelmente não vão ser objeto de vitória da nossa parte. Ok? Quais são os objetos passíveis de impugnação de cumprimento de sentença? A gente pode discutir a legitimidade da parte, e aqui a gente fala da legitimidade apenas na fase de cumprimento de sentença. Ou seja, a gente vai discutir se aquela parte tem ou não legitimidade para realizar o cumprimento de sentença. Em não havendo legitimidade para tanto, em sendo a parte ilegítima, isso pode ser alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e pode dar ensejo à extinção do cumprimento de sentença. Pergunta, ou melhor, reflexão. Isso vai fazer com que o título executivo que lastreou esse cumprimento de sentença deixe de existir? Não. Isso apenas vai extinguir esse cumprimento de sentença, porque aquela parte não detém legitimidade para executá-lo. Mas se a parte que detém legitimidade optar por realizar o cumprimento de sentença, você pode alegar novamente legitimidade? Infelizmente não. Você não vai poder alegar legitimidade novamente. Isso gera coisa julgada por cumprimento de sentença? Também não. A parte que detém a legitimidade pode, a qualquer tempo, promover o cumprimento de sentença. Ok? Nulidade ou falta de citação. Aqui sim a gente tem uma possibilidade de rediscussão de alguma coisa com relação ao mérito. Suponha a hipótese de você não ter sido citado regularmente na fase de conhecimento e por conta disso o processo ter tramitado à revelia. Isso pode ser objeto de alegação agora na fase de cumprimento de sentença? Sim. Isso pode ser objeto de alegação e vai ensejar a extinção do cumprimento de sentença por nulidade ou falta de citação. Nulidade quando não são observados os requisitos essenciais para a citação e falta de citação quando efetivamente a citação não é realizada. Ok? Inexequibilidade do título. O que é inexequibilidade do título? A inexequibilidade do título é quando o título não ostenta aqueles 3 requisitos essenciais para todo título executivo. E quais são eles, pessoal? A liquidez, a certeza e a definitividade. Em não existindo esses 3 requisitos,
a gente não pode ter a execuibilidade do título, ok? Quando houver penhora incorreta ou avaliação errônea, ou seja, quando o bem que foi indicado a penhora é um bem que não pertence ao devedor, ou é um bem que não pode ser executado, um bem de família, por exemplo, ou quando a avaliação realizada pelo oficial de justiça no momento da penhora é uma avaliação errada. Suponha que ele vai penhorar lá um imóvel e atribui a esse imóvel um valor muito menor do que o real valor de mercado. Isso pode ser objeto da impugnação, mas não vai levar à extinção do cumprimento de sentença. Porque o simples fato de a avaliação ter sido equivocada não rompe com o direito que tem o exequente de dar andamento ao seu cumprimento de sentença. Por conta disso, apenas vai ser realizada uma nova penhora ou uma nova avaliação.